Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! Você já recebeu uma promessa de negócio com ganhos rápidos, renda garantida e lucro sem esforço? Eu sei, esse tipo de discurso parece muito atraente, mas esconde um dos golpes mais antigos do mercado, o esquema da pirâmide financeira. Hoje nós vamos explicar como funcionam os golpes de pirâmide e por que eles continuam enganando tanta gente. Para começar, vamos ouvir a história de uma vítima que entrou no esquema de pirâmide a convite de um amigo de infância. O amigo, advogado e aparentemente bem-sucedido, apresentou um modelo de negócios envolvendo ações contra companhias aéreas. A ideia era pagar R$1.000 na hora para cada cliente que estava processando uma companhia. E, em troca, estes clientes cederiam o direito da ação. Depois de um tempo, aquele processo poderia render cerca de R$7.000, que ficariam com o escritório. A vítima investiu e no começo deu certo, mas depois começaram a vir as desculpas e a enrolação para pagar. Ele oferecia para o consumidor a opção de, em vez do consumidor entrar com a ação ali normalmente, igual se fazia, e esperar o processo, né, ir até acordo ou julgamento, ele oferecia para a pessoa a opção da pessoa pegar R$1.000 já na contratação ali e assinar, como se fosse uma procuração, um termo lá, abrindo mão de qualquer risco ou bônus que o processo tivesse. E aí, né, na prática, o que isso configurava? Assim? Ele comprava a ação do cliente por R$1.000 e depois de um ano essa ação dava lá R$7.000. Então, assim, era um negócio extremamente factível e realmente estava funcionando. E o que ele alegava era o seguinte, que o negócio estava tendo uma procura muito grande, que ele tinha uma base lá cadastrada com um monte de cliente já pronto para entrar com as ações, e ele tinha que pagar R$1.000 para cada uma pessoa dessa. E aí eu fiz um investimento, o primeiro investimento deu certo, e aí no segundo investimento que eu fiz, na hora de receber, ele não pagou e começou a enrolar. E aí você começa a ficar com o pé atrás, e aí o que você começa a fazer? Entrar em contato com os seus amigos, que você sabe que está investindo lá com ele também, né? Que todo mundo é o mesmo círculo. E aí as pessoas começam a falar entre si, e você começa a ver que ele está enganando todo mundo ao mesmo tempo. Chegou uma hora que ficou muito claro que ele estava pegando investimento com outros investidores para pagar os investidores que ele tinha que pagar. O negócio virou uma pirâmide. Ele pegava de um investidor para pagar um investidor que estava devendo e ele ficou só nisso. E ele foi levando assim durante o tempo até a hora que realmente ele teve que chegar e falar, olha, deu ruim mesmo, não vou conseguir pagar, falem com o meu advogado aí. Botou uma pessoa para tentar resolver o problema. E aí aquele negócio, todo mundo começou a entrar na justiça. O esquema de pirâmide financeira é uma fraude em que não existe um negócio real sustentando os ganhos. Hoje, esses golpes se reinventaram. Muitas vezes aparecem disfarçados de investimentos em criptomoedas, plataformas digitais ou promessas de renda automática. Mas a lógica continua a mesma. Quem entra primeiro recebe pagamentos vindos de quem entra depois. Para que o sistema continue funcionando, é necessário recrutar continuamente novas pessoas. O problema é que chega um momento em que não há novos participantes suficientes e a estrutura entra em colapso, deixando a maioria com prejuízo. Um caso que teve grande repercussão na mídia foi o do jogador Gustavo Scarpa. Em 2022, ele investiu milhões de reais em uma empresa ligada a criptomoedas, após indicação de uma consultoria que tinha como sócio o atacante William Bigode, seu companheiro de equipe na época. A promessa era de rendimentos mensais muito acima do mercado. Com o tempo, ao tentar resgatar o dinheiro, Scarpa não conseguiu. O caso virou até meme. Em uma conversa que vazou nas redes, Scarpa, já desesperado, cobra o dinheiro do colega William, que simplesmente responde: "Scarpinha, agora é orar." Imagina receber essa resposta quando o dinheiro de toda uma vida de trabalho está em jogo. Em janeiro de 2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo
condenou William Bigode e a empresa envolvida a ressarcir o jogador Mike, que também havia investido no negócio. Essa história ainda gera disputas judiciais, recursos e desdobramentos. E para falar com a gente sobre o esquema de pirâmides, convidamos o assessor jurídico do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Ricardo Amorim. Ricardo, um artigo publicado em 2012, em que você é um dos coautores, traz um dado que chama a atenção. Em esquemas de pirâmide financeira, entre 90% e 95% dos participantes não conseguem ter qualquer lucro e acabam no prejuízo. Esse estudo foi publicado em 2012, ele se mantém e possivelmente ele pode até ser pior, né? A situação hoje ela tem agravado de uma forma assim nunca vista a atuação desses piramideiros, né? Que são esses estelionatários que se aproveitam dessa condição. Naquela época, no ano de 2010, 2011, início de 2012, havia uma febre das novas pirâmides financeiras no Brasil. E a pirâmide financeira ela tem uma característica, que alguns que entram no começo têm algum lucro. Os cabeças, né, da pirâmide financeira, eles têm muito lucro, é aqueles que montam a pirâmide. Alguns que entram no início vão ter algum ganho e o restante, eu diria aí que 95%, 90%, não tem ganho algum, além de perder tudo o que pagou. Então, naquela época, o que me causou uma certa estranheza e que me provocou, me deu ali eu diria que uma vontade de entender o que estava acontecendo, era que os alertas dos órgãos públicos, seja de defesa do consumidor, órgãos policiais, comissão de valores mobiliários, eles eram repelidos pela população. Então, quando o PROCON, 2012 já tinha ali redes sociais. Quando o PROCON ou os PROCONs de diversos estados publicavam nota ou comunicado mostrando que Telex Free, Bebom, Multiclick, Nenex e de várias outras empresas consistiam, no mínimo, em um empreendimento muito perigoso, havia uma enxurrada de reclamações contra os órgãos de defesa do consumidor. Então, havia um movimento daqueles que estavam entrando ou já estavam nessa pirâmide financeira com alegações, às vezes, absurdas. Por exemplo, o PROCON ele está sendo custeado ou pago pelas instituições financeiras, porque as instituições financeiras não querem a independência financeira da população brasileira para que ela continue pegando empréstimo em bancos. E esses negócios, eles surgiram em todo o país, eu diria que no mundo nós temos casos similares em todos os países do mundo e casos que deixaram por vezes cidades sem dinheiro, cidades. No Brasil teve uma cidade que ficou sem dinheiro por causa da Telex Free no ano de 2012. Por quê? Porque toda a população utilizou todos os seus vencimentos para aquilo, comércios eram fechados para aplicar o valor na Telex Free, que era uma pirâmide financeira, e aposentados faziam um empréstimo. Depois de um ano, o dinheiro não circulava mais isso. Essa notícia, uma cidade de Goiás, ela foi noticiada no Brasil inteiro. Então isso pode acontecer, é uma lavagem cerebral que a gente não entende, né? Eu acho que só quem está ali dentro que consegue, talvez, entender, depois de sair, o que ele passou. Eu comecei a fazer a pesquisa de por que essas pessoas estavam fazendo isso. Se era um negócio claramente ilegal, claramente insustentável e pessoas lutando, se acorrentando em praça pública e dizendo: estou em greve de fome, enquanto o governo não liberar a empresa tal, eu não saio daqui. No passado, os golpistas precisavam ter um estoque de produtos reais. Hoje, com a internet, isso mudou. E naquela época, assim, a gente saiu da Avestruz Master, que era da década de 90, que você tinha que ter uma fazenda, tinha que ter o bem, que é o avestruz, você tinha que ter o bem fungível. No ano de 2011 para 2012, uma nova onda, essa nova onda de pirâmide financeira, ela já começou a ser digitalizada. Então, você não precisava muito de bem. Antes, você precisava ter o perfume, né? Uma pirâmide financeira que se baseava em perfume. A outra se baseava em energético. A outra numa água que vinha de algum lugar. Um alimento X, alguma coisa assim. Sempre tinha um objeto fundível. Tinha aquele objeto bem tangível que ocupava espaço. Então, a pessoa tinha que ter um depósito, ela tinha que ter uma logística de entrega. Então, ela fazia toda ali uma operação, mas ela tinha que encaminhar para alguns
aquele produto. Mas isso foi migrando e agora é tudo digital. Então o que se promete não é água, não é energético, não é perfume, não é nada disso. O que se promete são investimentos, são moedas que ninguém entende, nem quem está oferecendo entende. E o que se fala para aquele consumidor, para aquela pessoa, são os ganhos fáceis, né? Ela é atraída por aquela mensagem de ganhos fáceis, ela vai conhecer, sim, uma ou outra pessoa que se dá bem, se deu bem ou finge que se dá bem. Vai ser o seu amigo, colega de trabalho, vai ser um parente, muitas vezes, e ela vai acabar sendo seduzida por isso, né? Por que eu trabalho tantas horas por dia para ganhar X e o meu parente veio da cidade tal, num carro importado, falando que ele já trabalha menos de 1 hora por dia, que a inteligência artificial, o robô faz tudo por ele, e ele está num negócio que é o negócio do novo milênio. Eu vou entrar também, mas para entrar ele vai ter que aplicar um dinheiro. Agora, o Ricardo vai contar para você como funciona esse esquema, passo a passo. Vamos supor, eu vou ser ali o cabeça da pirâmide financeira, eu vou ser o piramideiro mor, o mestre. Eu vou abrir uma pirâmide financeira, o estudo digital. A primeira coisa que eu tenho que fazer é demonstrar riqueza, prosperidade. Então, muitos aí fazem dessa forma, alugam carro, conseguem fotos, hoje muito manipulada em locais turísticos caríssimos, mostram ali uma vida soberba, com muita riqueza. Esse é o primeiro passo, rede social. E fala, e fala, e fala. E depois começa o processo de atrair pessoas. E esse processo, para aquele piramideiro estelionatário, aquele que não tem um mínimo de caráter, ele vai atrás dos parentes. Né? É aquela conduta que ele sabidamente vai brigar com amigos, com parentes, mas são os primeiros atingidos. Então, depois que ele começa a angariar novos participantes que simplesmente vão dar a ele um dinheiro e aquele dinheiro vai pagar os novos entrantes. Então, a pirâmide financeira ela se sustenta assim. Eu crio a pirâmide, faço o aliciamento, peço para que eles pagarem e chamarem mais gente. Por isso que é uma pirâmide financeira. E o que nós verificamos hoje é que há uma tendência terrível da fraude, que é feita pela inteligência artificial, os mecanismos facilitados de pagamento, em que pese o controle do Pix e tantos outros, ainda tem brechas aí, que aquela pessoa desaparece, a diluição dessas pirâmides financeiras em termos mundiais. Então, nós já tivemos aí núcleos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Por um tempo, grandes pirâmides financeiras apareceram em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje, e lá estava o núcleo. As pessoas mais ativas que criavam e encabeçavam essas pirâmides poderiam ser, a um custo, localizadas. Hoje em dia a gente não sabe, né? A gente não sabe onde que o processo começou definitivamente. Né? Para você criar e traduzir para o português um site, você vai gastar segundos para fazer isso numa inteligência artificial. Então, a tecnologia ela é um instrumento nesse aspecto para o mal. Ela serve ao estelionatário, ao piramideiro e ela acaba enganando a pessoa, aquela que quer trabalhar, aquela que quer fazer um investimento e acaba entrando num tipo de pirâmide financeira. E agora, uma má notícia. Não existe uma lei eficiente para combater este tipo de crime. Nós temos uma legislação muito antiga que trata da pirâmide financeira. É uma legislação de 1951, que é a que fala de crimes contra a economia popular. E aí o maior problema é que ela tem uma previsão de sanção que são 6 meses a 2 anos de prisão. Então a gente fala de muito dinheiro e, do outro lado, uma sanção muito pequena. E mesmo que a gente transforme ou veja sobre a perspectiva do estelionato, a pena ainda é pequena. Então, o que se percebe é que essa prática criminosa, essa prática que lesa aí populações, famílias, localidades inteiras, ela não tem um arcabouço jurídico adequado que venha combatê-la. De forma alguma, o poder público ele tem atuado pouco ou mal nisso. O que ocorre é que a sanção e o meio de propagação ele é muito maior que os órgãos de controle.
E agora, fique atento às dicas para não cair nessa cilada. A regra número 1 é, se a promessa for muito boa, a possibilidade de fraude e dessa pessoa perder todo o seu dinheiro também é muito grande. A segunda dica, quando a conversa fica muito em torno de trazer novos participantes, chamar mais gente, quando aquela conversa começa assim, olha, eu tenho um negócio que vai mudar a sua vida, amanhã no local tal você comparece que eu vou te explicar como é que é, a gente vai fazer um evento lá, você já pode saber. Terceira dica, tente identificar e entender qual é o produto ou serviço. Então, a sua pergunta para aquela pessoa que está te convidando tem que ser assim, tá, mas me explica exatamente qual produto ou serviço que a gente vai trabalhar. Tem que ser uma explicação que você entenda claramente. Por quê? Porque, geralmente, nessas reuniões, esses piramideiros são treinados para confundir. A quarta dica é a seguinte, é pressão. Então, olha, vai fechar amanhã. Amanhã fecha, no mais tardar hoje, 16 horas está fechando. Se você não entrar agora, você vai perder. Eu sou seu amigo, eu estou te dando essa dica porque já tem 10 pessoas me ligando toda hora. Então, essa pressão é uma característica muito grande do estelionatário também. O pagamento inicial também é um sinal grandioso de estelionato. A pessoa vai trabalhar, ela vai numa empresa, ela faz uma entrevista, manda currículo, tem que pagar alguma coisa para trabalhar? Falta de transparência de vários aspectos. Então é sempre aquela fala que era uma pessoa que tinha um grande sonho, que conseguiu mudar a vida dele e que transformou o limão na limonada e que não sei o que tá, mas quando que foi isso? Tem foto disso? Quem que registrou isso? Não tem. O consumidor, a pessoa, não vai conseguir encontrar essas informações. A falta de registro. Então, se ela se anuncia como uma forma de investimento, a primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte, tá, mas onde está a autorização do Banco Central, que seja da Comissão de Valores Imobiliários, que seja do Conselho Monetário Nacional, não sei. Tem que haver alguma forma de controle. A oitava característica, sempre vai haver muita ostentação. Essa grande ostentação, todo mundo conseguiu, você vai conseguir também, pode desistir. Aí, já tem 2 dicas aqui. Se ela não acreditou nas outras dicas, nesse momento ela vai ter certeza do seu prejuízo. Primeiro, é quando ela começa a ouvir falar de dificuldade ou atraso de pagamento, dificuldade de saque daqueles que recebiam dinheiro daquela pirâmide financeira ou daquele esquema dito legal, ou dificuldade de saque. E quando isso começa, aí vem a 10ª característica, ou o 10º acontecimento, que infelizmente sempre acontece. Aquele que é líder, o site da empresa, a plataforma digital vai colocar um anúncio enorme de que fomos hackeados. Este foi o Procon Corre Aqui. No episódio de hoje, conversamos sobre o esquema de pirâmide. Conhecer o funcionamento desse esquema é a melhor forma de proteção. Lembre-se, não existe dinheiro fácil, retorno garantido ou investimento sem risco. Sempre que houver suspeita, a orientação é registrar a denúncia e procurar ajuda o quanto antes. Se você teve o seu direito como consumidor desrespeitado, registre a sua reclamação na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelo número 127. Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir nas principais plataformas e na Rádio MP. Para ficar por dentro de mais histórias, acompanhe nossos episódios com dicas sobre direitos do consumidor. Até a próxima!